Você já parou para pensar que existe uma capacidade dentro de você, até hoje inexplorada, uma capacidade de atrair abundância, de atrair alegria, relacionamentos saudáveis e que nutram a sua alma? A verdade é que todos nós possuímos um lugar sagrado dentro de nós, um centro de poder e sabedoria, capaz de transformar a nossa vida completamente. Um espaço onde há equilíbrio, onde a perspectiva se torna clara, evidente, e os desafios vão se dissolvendo diante dessa força que a gente toma. Eu venho convidar você a lançar esse olhar para si mesmo, para si mesma, de uma vez por todas. Imagine você diante de uma grande jornada, uma jornada que vai te levar à ascensão de todos os campos da sua vida. Muitas vezes, para sairmos do lugar de onde estamos e para ir para o lugar onde queremos, é necessário muita coragem. Muita coragem. Porque muitas vezes estamos presos a padrões, aos nossos padrões, aos padrões dos nossos familiares, que impedem a gente de somar essa força dentro de nós e seguir com a nossa vida adiante. É uma jornada que exige coragem, que exige fé e que exige uma confiança inabalável no seu próprio potencial, em você mesmo, em você mesma. É uma jornada que vai levar você a um lugar de clareza, a um lugar onde você pode enxergar a sua vida de uma nova perspectiva, livre de todas essas amarras, livre de todos os medos, de todas as dúvidas que travaram a sua vida até aqui. Essa jornada, ela não é sobre simplesmente chegar lá no topo. Ela é sobre escalar, é sobre o caminho, sobre o desafio que se mostra passo a passo dessa jornada e que transforma você de dentro para fora. Eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como acessar esse lugar sagrado aí dentro de você. Como que você pode elevar a sua vibração e como que você pode atrair prosperidade, a prosperidade que você merece, a prosperidade que está ali guardadinha para você, esperando que você a encontre. E quando eu falo prosperidade, eu falo de dinheiro, eu falo de saúde e eu falo de bons relacionamentos. Você já parou para pensar que existe uma vida esperando para ser vivida? Uma vida que todos os dias pela manhã se desdobra para você, mas os seus padrões, as suas crenças, as suas dificuldades de enxergar, essa neblina que vai passando diante dos seus olhos, da sua consciência, não impedem você de ver, de enxergar essa vida. Elas não deveriam impedir. Elas deveriam simplesmente passar, caso elas existam. Mas nós nos apegamos a ela e passamos a imaginar que são elas a nossa realidade. E não aquele horizonte todo que eu posso olhar lá de cima do altar da minha vida. Então, prepare-se. Prepare-se para despertar esse poder que reside aí dentro de você, reside no seu interior. Prepare-se para se libertar dessas correntes do passado, essas correntes que você arrasta por muitos anos, que arrasta até aqui.
E prepare-se para encontrar um futuro cheio de prosperidade, cheio de alegria, cheio de realizações. A jornada começa agora. A elevação vibracional é a chave para transformar a sua realidade. Quando você eleva a sua vibração, você se alinha com as frequências da abundância, da alegria e do amor. Você se torna um imã para tudo que você deseja. Comece de um lado muito simples, algo que tem sido muito dito por muitas pessoas, que é a gratidão, que é simplesmente você ter condições de agradecer a você mesmo por ter se dedicado, por ter tentado, por ter feito, nem que seja o básico, todos os dias. Agradeça por tudo que você já tem em sua vida, mesmo pelas pequenas coisas. Essa é uma grande chave, é um grande insight que você pode ter. Porque muitas vezes, olhando ali de cima do topo da sua vida, você pode visualizar tantas coisas grandes que você almeja e realmente deve almejar, porque são elas que nos impulsionam diariamente. Mas existe uma maneira de perceber tudo isso, perceber o caminho que a gente faz para conquistar coisas grandes, assim, no passo a passo, conquistando também as coisas pequenas e agradecendo pelo que você já tem e pelo que você vai conquistando ao longo dessa jornada. Agora, é muito importante também você se cercar de pessoas que são inspiradoras. Imagine só que quando a gente começa a ouvir alguém reclamando, alguém se vitimizando, se a gente não está forte nas nossas convicções, aquilo ali pega a gente. Porque nós também teríamos motivos para reclamar, também teríamos motivos para nos vitimizar, mas podemos estar aqui no nosso exercício constante, diário, de mudar a nossa perspectiva, mudar a nossa visão sobre determinados fatos da nossa vida. E de repente conviver com pessoas que ainda não conseguem fazer isso ou não querem fazer isso, porque a vitimização, ela tem um lugar, ela tem um benefício. Então, muitas vezes se cercar dessas pessoas é como uma contaminação, inevitavelmente. Você pode acabar caindo também em ondas de vitimização, até para se tornar um pouco empático com o que a pessoa está trazendo. Mas essa é uma grande cilada. Por isso que é importante se conectar com pessoas que estão, pelo menos, na mesma busca que você, falando de assuntos próximos a você. E também pessoas que possam te inspirar, pessoas que possam levar você, ajudar você nessa caminhada, nessa jornada. É muito melhor assim. Então, uma outra questão também que pode te ajudar muito é você cuidar do seu corpo e cuidar da sua mente. O nosso corpo, ele é a fonte, ele é o nosso templo mesmo. É dele que a gente tira a nossa energia para a gente fazer o que precisa ser feito, fazer o que a gente se propõe fazer. E todos nós sabemos que a saúde do nosso corpo, ela é determinante. Ela é determinante para a gente poder ter força mesmo, para realizar o nosso propósito, os nossos intentos. Então, cuidar desse corpo com alimentação, com atividade física, isso é essencial. Observar, né, essas dores que aparecem, dores que vão embora, dores que aparecem, por que elas estão aparecendo? Qual é a intenção, a nossa intenção, mesmo que inconsciente? Qual é a nossa intenção ao sentir aquela dor?
parar de dar utilidade para essa dor, para esse mal-estar, para ele não crescer e se estabelecer. Né? Esse é um conteúdo para muito mais vídeos, para a gente poder explicar melhor sobre isso. Mas o nosso corpo, ele é um grande sinalizador mesmo das nossas emoções, das nossas intenções e da atuação daquilo que a gente não percebe, daquilo que a gente vai no automático. A nossa mente também, cuidar da nossa mente. Ter espaços e momentos onde a gente possa se silenciar, onde a gente possa se colocar como uma testemunha, onde a gente possa diminuir os nossos julgamentos, diminuir um pouco a frequência dos nossos pensamentos, que também é algo tão importante. Então, cuidando desses elementos, alimentando o nosso corpo e a nossa mente de coisas saudáveis, vai ficar mais fácil poder fazer as mudanças que você tanto quer, almeja e precisa na sua vida. Então, além disso, né, cuidar do corpo, se cercar de pessoas que são boas, né, pessoas que são positivas e inspiradoras. E além de praticar a gratidão diariamente, é muito importante você se dedicar, nem que seja um espaço curto de tempo, para fazer o que você ama, para poder deixar esse sorriso transparecer no corpo, deixar essas ondas de prazer se distribuir pelo seu corpo. Então, fazer com que a alegria e a paixão façam parte da sua vida. Isso é tão importante porque quando a gente quer criar coisas novas para a nossa vida, isso se torna muito mais fácil quando a gente está alegre e apaixonado. Muitas vezes a vida até nos surpreende com coisas que a gente não estava nem esperando, de tão alto que a gente está vibrando na nossa frequência. Então, nem que seja pequenos momentos, e é importante saber o que você gosta, o que te faz bem, o que mexe com o seu ser. Se você não sabe, está bem na hora de descobrir. E uma outra questão que é muito importante mesmo, é perdoar a si mesmo. Olha, eu sei que pode parecer muito piegas, pode parecer algo muito vazio de sentido, mas quando a gente faz esse exercício de perdoar a si mesmo e também aos outros, principalmente quando a gente fala de perdoar aos outros, nós não estamos falando do que o outro fez ou deixou de fazer, do que ele faz ou deixa de fazer em sua vida, do que ele fez com você, do que ele fez com outras pessoas. Isso não é sobre o outro, a outra pessoa. É sobre você e sobre esses sentimentos e essas emoções que você vai alimentando aí dentro diariamente. E o quanto isso vai corroendo o seu ser, e o quanto isso vai te prendendo em padrões, em ciclos, e de repente você não sai do lugar. Por mais que você se esforce, por mais que você queira, mas você não sai do lugar, ou se sai com muito sacrifício. Às vezes é porque pode estar pesado o seu sentimento, as suas emoções. Você pode estar no nível de densidade e que é importante cuidar. Esses elementos que eu coloquei aqui, eles são essenciais, são exercícios diários, coisas que você pode estar atento a todo momento, e eu tenho certeza que pode já fazer uma grande diferença aí no seu dia a dia. Você é um criador da sua realidade. Seus pensamentos, suas emoções, a sua ação diária, constante, ela molda o seu futuro, porque não existe futuro sem o presente. Então, isso que você faz todos os dias, como você está se sentindo, o que você está fazendo no pequeno, o que você está fazendo no grande, isso tudo vai moldando a sua realidade. E isso é intencional, porque isso nos chama a ter consciência
sobre quem nós somos, sobre o que estamos fazendo e o que estamos querendo, quais são as nossas intenções. Isso é um poder que nos foi dado pela nossa condição humana. E é importante a gente saber usar esse poder. Ser um co-criador da sua realidade é um poder que lhe foi concedido. Então vamos fazer um bom uso. Então agora eu vou chamar você para a gente fazer um exercício aqui, para a gente poder vislumbrar um pouco tudo isso que eu falei com vocês. Pedir para você fechar os seus olhos e visualizar os seus objetivos, os seus sonhos. O que mais você está querendo realizar aqui nesse momento? Observe o seu sonho com clareza e com detalhes. Veja as cores, sinta as texturas. Sinta os cheiros, ouça o que está sendo dito e vá percebendo as suas emoções. Vai sentindo como elas estão sendo acionadas pelo seu sonho. Essa emoção, ela é a chave. É o que vai te impulsionar a realmente poder realizar o seu sonho. A emoção de já ter alcançado o seu sonho. A emoção é o sinal de que o seu inconsciente está entendendo que isso é real. Então, repita em voz alta: isso é real. Isso é real. Isso é real. Diga isso para sua mente, para que ela permita que você realmente entenda que isso é real. Num nível, isso realmente já é realidade. Agora abra os seus olhos e entenda que o universo, o criador de tudo que é, já está trabalhando para que você materialize os seus sonhos. Toda vez que a gente fecha os nossos olhos e visualiza o nosso sonho realizado, que a gente olha para esse sonho, olha para essa realidade, ela é real. E ela cada vez se aproxima mais da gente. E o que a gente precisa fazer é tomar as ações que são necessárias para esse sonho se aproximar. É estar aberta para perceber o que eu preciso fazer, o que precisa ser feito, para que realmente isso se torne realidade. Então, ao elevar sua vibração, ao se perceber como um co-criador, como uma co-criadora da realidade, você está, na verdade, escalando a sua própria jornada interior. Porque esses sonhos que a gente quer realizar, eles permitem que a gente, eles demandam que a gente saia de um nível e vá para outro muito maior. Porque se você já estivesse num lugar na prontidão de realizar aquele sonho, ele já estaria realizado. Então este é um sinal de que você precisa
se permitir ir para um lugar ainda melhor, para um lugar de elevação ainda maior. Então, a superar obstáculos, apesar dos obstáculos, continuar a jornada, perceber esses obstáculos, ter uma ação consciente sobre todos eles, faz com que você realmente vá acessando esse poder e manifestando a sua grandeza enquanto um ser humano, enquanto alguém que está aqui nessa realidade, vivendo a vida que tanto quer viver, porque esse poder de escolha, ele é nosso. Basta que a gente se permita, basta que a gente encontre onde estão os nossos emaranhados, onde que estão as nossas dificuldades, onde está a nossa não permissão, onde está o nosso não merecimento, onde está a chave para a gente elevar a nossa vibração, a nossa frequência vibracional e assim realizar aquilo que a gente tanto almeja. E se você gostou desse vídeo, dê um like aqui para o nosso canal, inscreva-se, compartilhe, comente para que eu possa entender como que essa mensagem chegou aí para você, se você gosta desses tipos de vídeo, se você quer sugerir outros temas, outros estilos de vídeo. E eu espero que essa conversa aqui, por mais inicial que tenha sido, tenha te ajudado a sair aí com uma percepção diferente. E eu desejo que você permita-se, cada dia mais, viver a vida que você tanto almeja e merece. Até já!